Olá! No último vídeo, exploramos as acusações de adultério feitas por Oliver Cowdery contra Joseph Smith e a admissão de Martin Harris de que não viu as placas da forma como declarada pelas testemunhas no Livro de Mórmon. Muitos perceberam um certo acordo entre Joseph Smith e as testemunhas nos primeiros dias da igreja. Até mesmo Oliver Cowdery admitiu que negar seu testemunho publicamente poderia fazer com que críticas à sua pessoa e descrédito à sua reputação pudesse se tornar um problema para ele. Esse momento conturbado da igreja fez com que muitos membros desacreditassem de Joseph e saíssem da igreja. Muitos desses dissidentes, até mesmo, começaram a formar suas próprias igrejas. No vídeo de hoje, exploraremos como que Joseph Smith fez com que essa situação pudesse ser contornada. Uma de suas estratégias foi revisitar a história da primeira visão, apresentando-a de uma forma expandida e alterada em relação à primeira versão de 1832. Em vez de enfatizar a busca pelo perdão dos seus pecados, como ocorrido na versão de 1832, dessa vez Joseph Smith vai enfatizar ter orado a fim de saber qual era a igreja verdadeira. Ao receber uma resposta de que todas as igrejas eram falsas, Joseph esperava manter seus seguidores afastados de qualquer outra religião. Além disso, vamos explorar aspectos do passado de Joseph que motivaram as perseguições durante sua infância. Será que somente o fato de ele ter visto Deus o Pai e Jesus Cristo é o que motivou essas perseguições contra o profeta? Será que havia outras razões e motivações dessas perseguições que Joseph evitou falar para seus membros? Bem, isso é o que nós vamos ver nesse vídeo. Diante de uma grande crise e acusações que Joseph Smith estava sofrendo sobre sua autoridade, ele começa a redigir seu relato da primeira visão de 1838. A versão mais conhecida dos membros. Nessa versão, Joseph vai gastar poucas palavras falando especificamente da visão, 99 palavras sobre a visão e 2.123 palavras falando sobre a perseguição e reavivamento. No início de seu relato, ele diz: devido aos muitos relatórios que foram colocados em circulação por pessoas mal dispostas e mal intencionadas em relação ao surgimento e progresso da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, todos os quais foram planejados pelos autores para militar contra seu caráter, como igreja e seu progresso no mundo, fui induzido a escrever esta história para desiludir a mente do público e colocar todos os indagadores da verdade na posse dos fatos conforme eles ocorreram em relação a mim e à igreja, na medida em que tenho tais fatos de posse. Fica claro que o propósito desse relato era criar determinação em seus seguidores e aproximá-los dele e desacreditar os críticos. Inicialmente, a ideia era publicar o relato da primeira visão no Elders Journal, porém, devido ao seu encarceramento e subsequente expulsão dos mormons do estado, a publicação só foi possível em 1842, no Times and Seasons. Diferentemente da primeira versão de 1832, onde o motivo que o levou a orar era para obter o perdão de seus pecados e que ele já sabia que todas as igrejas não eram verdadeiras, nesta versão, Joseph Smith vai dizer que o motivo de orar era para saber qual igreja era verdadeira e vai citar Tiago 1,5, que o inspirou a buscar sabedoria. Ele diz: em meio a essa guerra de palavras e tumulto de opiniões, muitas vezes eu disse a mim mesmo: o que fazer? Quem de todas essas partes está certa? Ou eles estão todos errados juntos? E se algum deles estiver certo, qual é? E como saberei disso? Então ele cita a leitura da Epístola de Tiago 1,5. Joseph também vai falar sobre uma força sobrenatural, uma força do inimigo que tentou se apoderar dele e que, quando estava prestes a ser destruído, ele viu uma luz que desceu gradualmente. Assim que apareceu, ele diz: eu me vi livre do inimigo que me mantinha amarrado. Mais uma vez, ele cita o poder do inimigo tentando destruí-lo, que é muito coerente com a época que trazia uma mensagem para os membros permanecerem fiéis diante da perseguição dos inimigos. E uma novidade, em vez de um personagem, que era Jesus Cristo na versão de 1832, que perdoou seus pecados, ele agora vê dois personagens e muda seu propósito ao buscar o Senhor, que agora era saber qual igreja era verdadeira. Fica claro que Joseph estava desenvolvendo uma nova doutrina a seus seguidores. Doutrina essa da pluralidade de deuses e a criação de filhos espirituais, que posteriormente será a base para a sua justificação dos relacionamentos extraconjugais ou polígamos, em que ele estava sendo acusado, como vimos no vídeo anterior. E o discurso posterior de King Follett será o auge da sua nova doutrina da deidade. Em outra parte de seu relato, Joseph diz: alguns dias depois de ter tido esta visão, aconteceu de eu estar na companhia de um dos pregadores metodistas, que era muito ativo na excitação religiosa antes mencionada, e conversando com ele sobre o assunto da religião,
Aproveitei a ocasião para lhe dar um relato da visão que tive. Fiquei muito surpreso com seu comportamento. Ele tratou minha comunicação não apenas levianamente, mas com grande desprezo, dizendo que era tudo do diabo, que não existia tal coisa como visões ou revelações nesses dias, que todas essas coisas cessaram com os apóstolos e que nunca mais haveria nenhum deles. Logo descobri, no entanto, que contar a história havia despertado muito preconceito contra mim entre os professores de religião, e foi causa de grande perseguição que continuou a aumentar. E, embora eu fosse um menino obscuro, com apenas 14, 15 anos de idade, ou mais ou menos, e minhas circunstâncias na vida, de modo a tornar um menino sem importância no mundo. No entanto, homens de alta posição tomariam conhecimento o suficiente para excitar a mente do público contra mim e criar uma perseguição feroz. E isso era comum entre todas as seitas, todos unidos para me perseguir. O discurso de Joseph, apesar de um apelo exagerado, começa afirmando ter 15 anos e, no momento em que relata ser perseguido, começa a baixar sua idade para 14, tornando cada vez mais anacrônico. Isso demonstra que o propósito desse relato era comover o seu grupo. Além disso, quando Joseph tenta colocar sua idade em 14 para mostrar que era apenas um menino vulnerável, ele revela muito de seu caráter, já que, próximo dessa época, Joseph já havia feito propostas de casamento a adolescentes, incluindo Ellen Mar Kimball, de 14 anos. Isso não era normal para sua época, visto que, de acordo com o censo da época, a média de idade dos jovens para o casamento girava em torno de 21 a 23 anos. Outro ponto crucial a ser destacado é que a perseguição dos ministros protestantes contra Joseph não estava relacionada à sua visão, como ele sugere. Como vimos no primeiro vídeo do canal, sobre a primeira visão, muitos ministros protestantes também estavam tendo visões na mesma época. Então, quando Joseph diz, embora fosse um menino obscuro, na verdade, está tentando esconder o verdadeiro motivo de ser ignorado e perseguido pelos ministros da época, e escondendo essa obscuridade. A verdadeira razão estava ligada ao fato de que Joseph tentava estabelecer contato com espíritos, o que vai contra os ensinamentos bíblicos. Além disso, seu envolvimento com práticas de magia, sacrifício de animais e ocultismo era algo que incomodava os líderes religiosos da época. Portanto, a perseguição não era simplesmente por suas visões, mas sim por suas atividades que iam de encontro aos princípios e crenças religiosas predominantes. Essa é uma parte importante da história que muitas vezes é negligenciada. A respeito disso, uma membra da igreja convertida em 1830, Emily M. Coburn Austin, relembra em sua autobiografia, Life Among the Mormons, Joseph Smith sacrificando um cachorro durante uma escavação de tesouro na fazenda de Joseph Knight. Ela diz, pois, na época em que procuravam dinheiro e não o encontravam, Joseph Smith disse a eles que havia um feitiço nos potes de dinheiro e que, se algum animal fosse morto e o sangue espalhado pelo local, eles poderiam obtê-lo. Então eles mataram um cachorro e tentaram esse método para obter o metal precioso, mas novamente o dinheiro era escasso nessas escavações. Ainda assim, eles cavaram e cavaram, mas nunca chegaram ao precioso tesouro. Infelizmente, quão vívida era a expectativa quando o sangue do pobre Trey foi usado para tirar o amuleto e, afinal, descobrir o erro deles. Então aqui relata que eles mataram o cachorro para o ritual que eles estavam realizando. O juiz Joel King Noble, que julgou Smith em um julgamento de 1830 em Collegeville, Nova York, relatou em uma carta: Joseph Smith e outros estavam procurando um baú de dinheiro à noite e não conseguiram obtê-lo. Eles conseguiram uma coisa e outra, junto com uma cadela preta. A cadela recebeu um sacrifício, sangue aspergido, oração feita na época, sem dinheiro obtido, o acima juramentado em julgamento. Então esses rituais estavam acontecendo, porém não estavam gerando lucro. Em uma sessão de perguntas e respostas publicada no Elders Journal, em julho de 1838, Joseph Smith reconhece ter sido um escavador de tesouros. No documento diz, pergunta 10, Joe Smith não era um escavador de dinheiro? Resposta, sim, mas nunca foi um trabalho muito lucrativo para ele, pois ele ganhava apenas $14 por mês. A prática de rituais e contatos com espíritos não era exclusiva de Joseph, mas sim uma tradição na família Smith. Em um trecho de sua biografia, Lucy Mack Smith, mãe de Joseph, relata o uso de círculos mágicos em rituais de magia, como uma maneira de ganhar dinheiro. Ela menciona, interrompemos nosso trabalho e tentamos ganhar a faculdade de Abraque, desenhando círculos mágicos ou dizendo calmamente, negligenciando todos os tipos de negócios. Em outro trecho, ela fala da experiência da primeira visão de Joseph dizendo, ele viu uma luz brilhante entrar na sala. Então Lucy diz que a visão ocorreu na sala e não no bosque, se encaixando com o relato da visão de 1832, onde ele estava. Ele olhou para cima e viu um anjo do Senhor de pé ao lado dele. O anjo falou, eu percebo que você está perguntando em sua mente qual é a verdadeira igreja. Não há uma verdadeira igreja na Terra. Então, de acordo com o relato que Joseph Smith contou a seus pais, a visão aconteceu na sala de casa. E não foi o Senhor, nem o pai e o filho que apareceram, mas sim um anjo do Senhor.
Algo importante que é relatado é que, enquanto na visão de 1832 Joseph foi buscar o perdão de seus pecados, nesta visão haverá uma ênfase em dizer que todas as religiões eram falsas. Isso ocorreu porque Joseph estava tentando trazer os membros para si, já que muitos dos dissidentes estavam formando outras igrejas e atraindo muitos membros. Então a ideia de Joseph era criar um sentimento nas pessoas de que todas as outras religiões eram falsas e apenas a dele era correta, pois era a voz do Senhor que tinha dito a ele. A partir de então, aquela ideia de exclusivismo dentro da igreja, de que todas as outras são falsas, vai começar a se enraizar entre os membros. Agora, em relação à prática de desenhar círculos mágicos pela família Smith, conforme relatada por sua mãe, Lucy Mack Smith, o Wikipedia nos dá uma definição bem clara de como era o trabalho de Joseph usando círculos mágicos e rituais como o escavador de dinheiro. Diz: um círculo mágico é um círculo de espaço marcado por praticantes de alguns ramos da magia ritual, que eles geralmente acreditam que conterá energia e formará um espaço sagrado, fornecendo a eles uma forma de proteção mágica ou ambos. Pode ser marcado fisicamente, desenhado em um material como sal, giz, farinha ou simplesmente visualizado. O círculo mágico é usado por magos e bruxos de maneiras diferentes. Em uma declaração juramentada de William Stafford, podemos identificar exatamente como era esse trabalho de Joseph. Ele relata sua participação em uma dessas caças ao tesouro de Joseph. Ele diz: Joseph Smith, Sr., veio até mim uma noite e me disse que Joseph Smith Jr. estava olhando em sua pedra e tinha visto, não muitas varas de sua casa, 2 ou 3 barris de ouro e prata, alguns pés sob a superfície da terra, e que ninguém, exceto Joseph, mais velho, e eu, poderíamos obtê-los. Concordei em ir e, no início da noite, dirigi-me ao local do depósito. Joseph, Sr., primeiro fez um círculo de 12 ou 14 pés de diâmetro. Este círculo, disse ele, contém o tesouro. Ele então enfiou no chão uma fileira de varas de amameles ao redor do referido círculo, com o objetivo de afastar os maus espíritos. Dentro desse círculo ele fez outro, de cerca de 8 ou 10 pés de diâmetro. Ele caminhou 3 vezes na periferia desse último círculo, murmurando para si mesmo algo que não conseguia entender. Em seguida, ele enfiou uma haste de aço no centro dos círculos e ordenou profundo silêncio sobre nós, para que ninguém despertasse o espírito maligno que estava encarregado desses tesouros. Depois de cavarmos uma trincheira de cerca de 1,5 metros de profundidade ao redor da haste, o velho, por sinais e movimentos, pediu licença e foi até a casa para perguntar ao jovem Joseph a causa de nosso desapontamento. Ele logo voltou e disse que Joseph havia permanecido todo esse tempo na casa, olhando em sua pedra e observando os movimentos do espírito maligno, que ele viu o espírito subir até o anel e assim que viu o cone que havíamos formado ao redor da haste, fez com que o dinheiro afundasse. Entramos então na casa e o velho observou que havíamos cometido um erro no início da operação. Se não fosse por isso, disse ele, teríamos conseguido o dinheiro. Nessa imagem, vemos uma representação desses rituais, onde Joseph via na pedra do vidente o tesouro e os ajudantes escavavam dentro do círculo. Esse legado ocultista de Joseph foi levado aos primeiros templos da igreja. Na imagem vemos o templo de Nauvoo, contendo em sua arquitetura, nas vidraças, a estrela invertida, também encontrada em cada porta do templo. No centro de visitantes, em Salt Lake City, o pentagrama invertido é repetidamente usado de forma decorativa, como você pode ver. A ponta inferior da mira é mais alongada do que uma mira invertida normal. Atualmente, a igreja vem fazendo reformas nesses prédios e templos a fim de remover esses símbolos incômodos de se explicar. Aqui vemos os pergaminhos da família Smith, a adaga cerimonial e o talismã de Júpiter. Após a morte de Joseph, esses materiais ficaram de posse de Emma e seu esposo, Lewis C. Bidham, hoje de propriedade da igreja. Em um dos pergaminhos, a frase "Santidade é o Senhor" também passa a fazer parte na identificação dos templos da igreja. Então, o motivo da perseguição de outros ministros a Joseph Smith não tinha qualquer relação com sua visão. Primeiro porque, naquela época, nem as testemunhas do livro de Mórmon conheciam tal fato, nem mesmo seus pais, que acreditavam que ele tinha visto um anjo do Senhor. Segundo porque as visões celestiais eram muito comuns no período do reavivamento e eram bem aceitas, não devendo ser motivo de perseguição. O que realmente causou agito entre os ministros protestantes foram as práticas ocultistas, como o vidente de tesouros. A respeito disso, na biografia de Emma Smith, esposa do profeta, relata que o tio de Emma, Nathaniel Lewis, pregou como ministro leigo da Igreja Metodista Episcopal local. Sua congregação se reunia nas casas dos membros para os cultos de domingo. Às quartas-feiras, um pregador regular do circuito visitava a Harmony. Na primavera ou no verão de 1828, Joseph perguntou ao cavaleiro do circuito se seu nome poderia ser incluído na lista de classe da igreja. Joseph apresentou-se de maneira muito séria e humilde, e o ministro o atendeu. Quando o primo de Emma,
Joseph Lewis descobriu o nome de Joseph na lista, ele pensou que era uma vergonha para a igreja ter um necromante praticante como membro. Ele conversou com um amigo sobre o assunto e, no domingo seguinte, quando Joseph e Emma chegaram para ir à igreja, os dois homens conduziram Joseph para o lado e para a loja da família. Disseram-lhe claramente que um personagem como ele não poderia ser membro da igreja a menos que abandonasse seus pecados pelo arrependimento, fizesse confissão pública, renunciasse às suas práticas fraudulentas e hipócritas e desse alguma evidência de que pretendia reformar-se e comportar-se um pouco mais como um cristão do que antes. Apesar do anjo ter orientado a Joseph não se unir a nenhuma religião na época, Joseph ainda estava se reunindo na igreja metodista e chegou a ter seu nome na lista, talvez como uma forma de melhorar sua imagem. Em 1826, o juiz de paz local do estado de Nova York, mediante reclamação por escrito, sob juramento de Peter G. Friedman, solicitou um mandado de prisão de Joseph por contravenção. Em seu julgamento é relatado sua atividade como um escavador de tesouros. Na parte da transcrição relata a seguinte acusação: Joseph Smith era uma pessoa desordenada e um impostor. Prisioneiro, levado perante o tribunal em 20 de março, relata que ele tinha uma certa pedra, que ele ocasionalmente olhava para determinar onde estavam os tesouros escondidos nas entranhas da terra. Aqui vemos uma definição do que era uma conduta desordenada que foi aplicada a Joseph Smith, com base na lei de Nova York de 1813. Diz o seguinte em um trecho: conduta desordenada. Pessoa desordeira é definida como fingir, descobrir onde bens perdidos podem ser encontrados. Todos os malabaristas e todas as pessoas que fingem ter habilidade em fisionomia, quiromancia ou ciência astuta, ou fingir contar fortunas, ou para descobrir onde bens perdidos podem ser encontrados. Portanto, a igreja vai tentar, como veremos mais adiante, tornar como algo normal dentro da sociedade em que Joseph vivia. Porém, quando a escavação ao tesouro tinha intuito de lesar e enganar, e não apenas de brincar, era considerado crime, que era exatamente a forma que Joseph atuava na comunidade. Vamos continuar analisando a acusação diante do juiz. O relato continua dizendo que em Palmyra ele fingiu contar olhando para esta pedra, onde o dinheiro cunhado foi enterrado, que ele ocasionalmente tem o hábito de olhar através dessa pedra para encontrar objetos perdidos por 3 anos. Em outro trecho diz, Jonathan Thompson diz que o prisioneiro foi solicitado a procurar Yeomans para o baú de dinheiro. Olhou e fingiu saber onde estava. Smith olhou no chapéu enquanto estava lá e quando estava muito escuro, e contou como o baú estava situado. Então eles estavam testando a habilidade de Joseph com o chapéu. Algumas pessoas perceberam a farsa e outras não. As que não percebiam geralmente eram as que Joseph conseguia enganar e fazê-las crer que ele era um vidente. Neste trecho, diz de uma testemunha que percebeu a farsa. O trecho diz, McMaster, juramentado, diz que foi com Arad Stowell para se convencer da habilidade do prisioneiro e também saiu enojado, achando o engano tão palpável. O prisioneiro fingiu que conseguia discernir objetos à distância segurando esta pedra branca contra o sol ou uma vela. Aquele prisioneiro recusou-se a olhar através de um chapéu para sua pedra de cor escura, pois disse que ela machucava seus olhos. Então, algumas pessoas mais perspicazes percebiam a farsa, enquanto outras, muitas vezes menos informadas e adeptas de escavações de tesouros e mistérios, focavam mais na crença no poder sobrenatural de Joseph do que na evidente farsa. Como veremos adiante, Joseph era essencialmente um mágico de aldeia, habilidoso na arte de usar a cartola, ou melhor, o chapéu. É claro que tudo não passava de fraude. Se Joseph tivesse a habilidade de encontrar tesouros, não cobraria migalhas para enriquecer os outros. Usaria seu suposto dom para si mesmo e ficar rico. Agora, vamos analisar o depoimento de outra testemunha que acreditava no poder de Joseph. Thompson diz que acredita na habilidade professada pelo prisioneiro. Então, olha só. Thompson, apesar de Joseph não achar nada, ele ainda estava acreditando nele. Podemos ver o poder de persuasão que Joseph tinha para enganar as pessoas. Bem, continuando diz, que a tábua em que ele atingiu sua pá provavelmente era o baú, mas por conta de um encantamento, o tronco continuou se afastando deles enquanto cavavam, e que ele está certo de que o prisioneiro pode adivinhar coisas por meio da dita pedra e chapéu, que como prova do fato, o prisioneiro olhou em seu chapéu para contar a ele sobre algum dinheiro que Witness perdeu 16 anos atrás. Aqui, provavelmente, Joseph já tinha obtido alguma informação sobre a perda do dinheiro e usou isso como uma artimanha para fazê-lo acreditar que ele tinha algum poder mágico. Tática muito comum entre as pessoas que liam as mãos. Bolas de cristais, na época. Então, o juiz dá a sentença. Portanto, o tribunal considera o réu culpado e deu a ordem de prisão. Então, essa mesma pedra e chapéu que estava sendo usada para enganar as pessoas também foi usada para traduzir o livro de Mórmon. Aqui vemos os honorários do juiz atuando no julgamento de Joseph Smith na época. A noção de tesouros escorregadios, espíritos guardiões e maldições refletem ao folclore americano antigo e às crenças de Joseph.
e se associam ao texto do Livro de Mórmon e às descrições de sua descoberta e tradução. Há muitas semelhanças para se ignorar. O profeta Mórmon descreve algo muito parecido com o que ocorria com os caçadores de tesouros americanos em um trecho de Mórmon, capítulo 1, versículo 18 a 19, que diz: "Os seus habitantes começaram a esconder na terra seus tesouros e tornaram-se escorregadios", escreveu o profeta Mórmon. A cena era evidentemente tal que havia encantamentos, feitiçarias e magias. A terra foi amaldiçoada. E não é apenas Mórmon que inclui a linguagem de escavação de tesouros na narrativa. Elamã escreveu no capítulo 12, versículo 18 a 19: "E eis que se um homem ocultar um tesouro na terra e o Senhor disser, amaldiçoado seja, em virtude da iniquidade daquele que o escondeu, eis que será amaldiçoado. E se o Senhor disser, amaldiçoado sejas, para que ninguém jamais te encontre a partir deste dia, eis que homem algum jamais o encontrará." No capítulo 1, versículo 35 diz: "Sim, escondemos nossos tesouros e eles se nos escaparam por causa da maldição da terra." Oliver Cowdery tinha conhecimento de visão de mundo mágico de Joseph e em uma carta a W. W. Phelps, ele relatou a experiência de Joseph para tentar obter as placas do anjo. Ele tinha ouvido falar do poder do encantamento e de milhares de histórias semelhantes, que continham os tesouros ocultos da terra, e supôs que o esforço físico e a força pessoal eram necessários apenas para capacitá-lo a obter o objeto de seu desejo. Antes de 1830, quando precisamos nos apegar mais aos registros históricos do período, em vez de materiais da igreja, pois a igreja ainda não existia na época, começamos a nos deparar com um cenário muito diferente do que a igreja relata. Willard Chase, um amigo da família Smith que acreditava na escavação de tesouros, relata a origem de como tudo aconteceu. Ele diz: "No mês de junho de 1827, Joseph Smith Sr. relatou para mim a seguinte história. Alguns anos atrás, um espírito apareceu a Joseph, seu filho, em uma visão, informando de que em certo lugar havia um registro em placas de ouro e que ele era a pessoa que deveria obtê-los. E isso ele deveria fazer da seguinte maneira: no dia 22 de setembro, ele deveria se dirigir ao local onde foi depositado este manuscrito, vestido com roupas pretas e montando um cavalo preto com uma cauda curta, e exigir o livro em um determinado nome. E depois de obtê-lo, ele deveria ir embora imediatamente, e nem largá-lo e nem olhar para trás. Em vez de anjos, os primeiros relatos falam da visita de um espírito, muito comum entre os escavadores de tesouros. Willard Chase continua seu relato da visão de Joseph, dizendo: "Ele abriu novamente a caixa, e dentro dela viu o livro, e tentou tirá-lo, mas foi impedido. Ele viu na caixa algo parecido com um sapo, que logo assumiu a aparência de um homem e o atingiu na lateral da cabeça. Sem desanimar, ele novamente se abaixou e se esforçou para pegar o livro, quando o espírito o atingiu novamente e o derrubou 3 ou 4 com uma vara, ferindo-o prodigiosamente. Depois de se recuperar do susto, ele perguntou por que não conseguia obter as placas, ao que o espírito respondeu: porque não obedeceste às minhas ordens. Ele então perguntou quando poderia tê-los, e foi respondido assim: venha aqui há 1 ano e traga com você seu irmão mais velho, e você as terá. O problema é que o pedido do espírito não iria poder ser atendido, já que o irmão mais velho, Alvin, faleceu antes da próxima visita. O desespero da família Smith era tão grande que cogitou-se pegar o corpo de Alvin e levar até o espírito. Talvez um membro da família tenha falado para alguém da exigência do espírito, e a conversa começou a circular na cidade. Isso fez com que Joseph Smith tivesse que publicar uma retratação em um jornal local, Wayne Sentinel, em 29 de setembro de 1824, para assegurar à comunidade que o corpo de Alvin ainda estava enterrado intacto. Dan Vogel, o historiador, sugere que a explicação de Joseph Smith Sr. para desenterrar o corpo de Alvin é questionável, porque alguém deveria ter sido capaz de determinar se o túmulo havia sido perturbado sem precisar exumar o corpo. Parece provável, portanto, que o próprio Joseph Sr. possa ter sido a fonte do boato de que a história foi um estratagema para exumar o corpo de Alvin para usá-lo na tentativa de obter as placas de ouro. Todavia, a tentativa foi frustrada naquele ano. A ideia de um sapo virar um espírito, apesar de apagada e higienizada dos relatos da igreja, era bem conhecida entre a presidência da igreja na década de 1980. Mark Hoffman, um falsificador de documentos, alegou possuir uma carta supostamente escrita por Martin Harris contando a história de uma salamandra branca que tinha se transformado em Moroni para Joseph Smith. Hoffman conhecia muito bem a história de Joseph e era um ex-missionário da igreja. A ideia de trocar o sapo pela salamandra aguçou a curiosidade da própria presidência da igreja, que, sabendo que a história higienizada da igreja por décadas de revisionismo histórico em seus manuais poderia voltar novamente às suas origens, resolveram então analisar e potencialmente comprar tais documentos e mantê-los protegidos em sua posse. O problema é que os profetas videntes e reveladores da época não foram capazes de discernir nem pelos seus dons, nem pelos sentimentos advindos do espírito, que poderia ser uma grande cilada, o que resultou na morte de pessoas envolvidas na compra
dos documentos e em gastos desnecessários advindo de recursos dos dízimos dos membros fiéis. Essa era a carta forjada por Mark Hoffman para enganar a liderança da igreja. Voltando à história em 1838, com diversos relatos sobre espíritos, fica claro que o motivo da perseguição a Joseph não era a sua visão celestial do pai e do filho, mas suas práticas ocultistas. Abner Colley registrou no jornal Palmyra Reflector, em 12 de junho de 1830, de uma forma sarcástica, que Joseph Smith fez aliança com o espírito, que depois se revelou um anjo, querendo mostrar a seus leitores que as ideias ocultistas de Joseph foi tomando proporções mais bíblicas e religiosas, transformando espíritos em anjos à medida que Joseph decidiu formar uma igreja. Antes de 1830, as placas de ouro eram conhecidas nos arredores como a Golden Bible, a Bíblia de Ouro. Em um jornal em Rochester, em 1829, registrou o seguinte sobre os relatos que estavam circulando. No outono de 1827, uma pessoa chamada Joseph Smith, de Manchester, condado de Ontário, relatou que havia sido visitado em um sonho pelo Espírito do Todo-Poderoso e informou que em uma certa colina daquela cidade foi depositada esta Bíblia dourada, contendo um registro antigo de natureza e origem divina, depois de ter sido visitado 3 vezes pelo Espírito como relatado por ele. Uma crença entre os caçadores de tesouros era que se o caçador tivesse sonhado 3 vezes, esse sonho era verdadeiro. Muitos caçadores de tesouro na época relatavam ter sonhado 3 vezes como evidência de que estavam próximos do tesouro. Silas Hamilton, de Vermont, registrou 21 casos de pessoas de vários locais em toda a Nova Inglaterra alegando ter localizado minas e outros depósitos valiosos por meio de sonhos. Clark Gilson relata em seu livro de Mr. Barnes, sonhou 3 vezes em uma noite com um barril de dinheiro. No livro American Life, Sra. Sarah relata um outro caso de um caçador de tesouros, onde diz: o que tornou o sonho mais notável foi ter se repetido 3 vezes. Em diversos momentos, Joseph relata fatos em que foi visitado 3 vezes, como quando Moroni o visitou 3 vezes na mesma noite, e o anjo com a espada flamejante que o visitou 3 vezes, exigindo que ele mantivesse relações extraconjugais. Em outro periódico da época, chamado Evangelical Magazine, em Gospel Advocate, retrata a imagem que as pessoas tinham de Joseph Smith na comunidade. E a repulsa não tinha relação com sua visão, mas com seus crimes. O artigo é grande e recortei algumas partes interessantes em 2 telas que lerei para vocês. Diz o seguinte: vou me dar ao trabalho de fazer algumas observações sobre o caráter daquele infame impostor. Durante vários anos, antes do lançamento de seu livro, ele percorreu o país na forma de um observador de vidro, fingindo, por meio de uma certa pedra ou vidro que colocou em um chapéu, poder descobrir bens perdidos, tesouros escondidos, minas de ouro e prata, etc. Embora ele falhasse constantemente em suas pretensões, ainda assim, ele tinha seus ingênuos que depositavam confiança implícita em todas as suas palavras. Nesta cidade, um rico fazendeiro chamado Josiah Stowell, junto com outros, gastou grandes somas de dinheiro cavando em busca de dinheiro escondido, que este Smith fingiu poder ver, e disse-lhes onde cavar. Mas eles nunca encontraram seu tesouro. Portanto, o público, cansado da imposição vil que impunha a credulidade dos ignorantes, com o propósito de ganhar a vida com os ganhos deles, fez com que ele fosse preso como desordeiro, julgado e condenado perante um tribunal ou justiça. Mas, considerando sua juventude, ele era então menor de idade, e pensando que poderia mudar sua conduta, ele foi intencionalmente autorizado a escapar. Isto foi há 4 ou 5 anos. A partir de então, ele se ausentou deste lugar, retornando apenas em particular e mantendo relações clandestinas com seus ingênuos crédulos, por 2 ou 3 anos. Foi durante esse tempo, e provavelmente com a ajuda de outros mais hábeis nos caminhos da iniquidade do que ele formou o desígnio blasfemo de forjar uma nova revelação, que, apoiada pelos terrores de um inferno sem fim, e pelo testemunho de esperava que homens vis e sem princípios assustassem os ignorantes e abrissem um campo de especulação para os perversos, de modo que pudesse assegurar para si a escandalosa honra de ser o fundador de uma nova seita, que poderia rivalizar, talvez, com os Wilkinsonianos ou os profetas franceses do século XVII. Então, nessa época do artigo, estão informando que ele era um enganador, que haviam pessoas que acreditavam nele, que eram consideradas ignorantes pelo artigo. Continuando diz, durante o verão passado, ele esteve frequentemente nesta vizinhança, e em outros do tipo mais vil, como Cowdery, Whitmer, etc., realizando reuniões e fazendo proselitismo com algumas mulheres fracas e tolas, e ainda mais homens tolos, cujas mentes estão envoltas em uma névoa de ignorância que nenhum raio pode penetrar e cuja credulidade o maior absurdo não pode igualar. A fim de impedir o progresso da ilusão e abrir os olhos e a compreensão daqueles que o seguiram cegamente e desmascarar a torpeza e vilania daqueles que conscientemente o encorajaram em seus desígnios infames, ele foi novamente processado perante um tribunal de justiça, durante o verão passado, para responder a uma acusação de contravenção.
Este julgamento levou a uma investigação de seu caráter e conduta, que evidenciou claramente aos imparciais de onde vinha o espírito que ditava suas inspirações. Ou seja, no tribunal verificaram como ele enganava as pessoas. Durante o julgamento, foi demonstrado que o livro de Mormon foi trazido à luz pelo mesmo poder mágico pelo qual ele fingiu ler a sorte, descobrir tesouros escondidos, etc. Oliver Cowdery, uma das 3 testemunhas do livro, testemunhou sob juramento que disse que Smith encontrou com as placas, das quais traduziu seu livro, 2 pedras transparentes, semelhantes a vidro, incrustadas em arcos de prata, que ao folheá-los, ele conseguiu ler em inglês os caracteres egípcios formados, que estavam gravados nas placas. Tanto para o dom e o poder de Deus, pelo qual Smith diz que traduziu seu livro, 2 pedras transparentes, sem dúvida das mesmas propriedades e dom do mesmo espírito daquela em que procurava os bens do próximo. É relatado, e provavelmente é verdade, que ele começou o seu malabarismo roubando e escondendo propriedades pertencentes a seus vizinhos. E quando a investigação era feita, ele olhava em sua pedra, seu dom e poder, e dizia onde estava. Então, de acordo com o artigo, Joseph Smith chegou a ser processado no mesmo período em que estava traduzindo o livro de Mormon com Oliver Cowdery. Durante o dia, ele usava a pedra para receber a revelação da tradução, e à noite, a mesma pedra era utilizada para enganar as pessoas, fato que o levou novamente a um tribunal. Então, o motivo que Joseph era perseguido antes da restauração da igreja não tinha relação com a primeira visão, mas com os crimes e experiências ocultistas que Joseph Smith buscava por meio da pedra e que, entre os cristãos da época, era fortemente desaprovado conforme registrado pela própria Bíblia, que diz: "Não vos virareis para os adivinhadores e encantadores, não os busqueis, contaminando-vos com eles. Eu sou o Senhor vosso Deus." E Isaías 8,19 que diz: "Quando, pois, vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos, que chiureiam e murmuram, porventura não consultará o povo a seu Deus? A favor dos vivos, consultar-se-á os mortos?" Então a igreja, aos poucos, foi higienizando a história de Joseph Smith. Inicialmente, com a restauração da igreja, o nome do anjo que visitou Joseph foi chamado de Neph, e com o tempo foi mudado para Moroni. O motivo dessa alteração, segundo alguns historiadores, como Dan Vogel, era porque Neph morreu antes da ressurreição de Cristo, e Moroni após a ressurreição de Cristo. Então havia um entendimento na época que as pessoas nascidas antes da ressurreição eram espíritos que se manifestavam e as pessoas nascidas após a ressurreição eram anjos ressurretos. A fim de desvincular Joseph de seu passado ocultista, a igreja vai dizer que a alteração foi feita porque houve um erro dos escribas que confundiram na hora de escrever. Todavia, é um erro que se alastrou em diversos periódicos e livros que eram analisados até mesmo pelo próprio Joseph. Aqui vemos no próprio manuscrito que diz: "Ele me chamou pelo nome e disse que era um mensageiro enviado da presença de Deus para mim, e que seu nome era Neph." Então, é feita uma correção com outra caligrafia apontando para Moroni. E diversos periódicos também apontavam para Neph, como o Times and Seasons. No Millennial Star, como podemos ver, em que disse que a mensagem era do anjo Neph. Na Pérola de Grande Valor, também era descrito o anjo do Senhor como Neph. Até mesmo no manuscrito da mãe de Joseph, Lucy Mack Smith, apresenta o anjo como Neph. O manuscrito da mãe de Joseph, após impresso, também afirmava como Neph, e em impressões posteriores a 1838, foi deixado na nota de rodapé a informação que, acima de 1838, passou a ser Moroni, oficialmente, e antes de 1838 era Neph, informando a correção, que os escribas, por tanto tempo, estavam errando. Porém, não faz sentido Moroni entregar a espada de Labão para Joseph, que na realidade pertencia a Neph. Então, com a adoção do nome Moroni, a introdução do livro de Mormon passa a destacar a ênfase que Moroni era um ser ressurreto, tentando assim distanciar aquela ideia de espírito. O trecho grifado diz: "O mesmo Moroni, um ser ressurreto e glorificado, apareceu ao profeta Joseph Smith." Então essa ideia de espírito foi mudando com o tempo, dando lugar a algo mais cristão, inserindo a palavra anjo. Obadiah Dogberry fala exatamente sobre isso. Em um artigo no jornal Palmyra Reflector, ele escreveu o seguinte: "É bem sabido que Joseph Smith nunca fingiu ter qualquer comunhão com anjos, até um longo período após a pretensa descoberta de seu livro, e que o malabarismo de si mesmo ou de seu pai não foi além da pretensa faculdade de ver maravilhas em um pipstone, e a entrevista ocasional com o espírito, supostamente detentor da custódia de tesouros escondidos. E também é igualmente bem conhecido que um adivinho vagabundo chamado Walters foi o companheiro constante e amigo íntimo desses impostores caçadores de dinheiro. Restam poucas dúvidas nas mentes daqueles que estão familiarizados com essas transações, de que Walters, que às vezes era chamado de mágico, e recebia $3 por dia por seus serviços pelos garimpeiros dessa vizinhança, sugeriu pela primeira vez a Joseph Smith a ideia de encontrar um livro. Walters havia adquirido uma cópia antiga dos discursos de Cícero, em língua latina, que leu longa e em voz alta para seus crédulos ouvintes, proferindo ao mesmo tempo um jargão ininteligível, que depois fingiria interpretar e explicar, como um registro dos antigos habitantes da América,
e um relato particular das numerosas situações em que depositaram seus tesouros antes da sua extirpação final. Então, o artigo cita o mentor de Joseph, o cara que ensinou ele a enganar as pessoas usando o chapéu. Esse homem era Luhmann Walters, um mágico de aldeia. Vocês conseguem ver alguma conexão entre um mágico e uma cartola? Ou melhor, um chapéu? O mágico sabe muito bem usar o chapéu e tirar seus coelhos da cartola. E foi exatamente com Luhmann Walters que Joseph aprendeu determinadas técnicas. A respeito de Luhmann Walters, ele chegou a se batizar na igreja. Há relatos do próprio Brigham Young sobre ele. Porém, não vou gastar muito tempo falando dele. Só gostaria de deixar algumas conexões para entendermos determinados pontos. No Wikipedia, resume bem o que gostaria de falar. No site diz que Luhmann Walters é conhecido por sua ligação com a família de Joseph Smith, o fundador do movimento dos Santos dos Últimos Dias. Na outra parte grifada, informa que Luhmann Walters havia dominado as artes do magnetismo animal e do mesmerismo. Ambos têm relação direta com a hipnose. Também explica que ele era especialista em ocultismo. Então Luhmann Walters vai passar seu conhecimento para seu mentorado, que era Joseph, sobre ocultismo e técnicas de hipnose. Essas técnicas possivelmente foram aplicadas às testemunhas do Livro de Mórmon, que em diversas declarações mostravam-se confusas sobre o evento, não sabendo identificar se era um sonho, uma imaginação ou se era real a situação. Outro ponto que leva a crer que houve um processo de hipnose é porque as testemunhas foram orientadas a ficarem horas em oração fervorosa e sob pressão de Joseph para que fossem dignas de ver as placas. Foi um processo que levou horas para se concluir. No próprio site da BYU, o autor Sudi, professor aposentado da BYU, historiador Sudi, Marvin S. Hill, afirma o seguinte: agora, a maioria dos historiadores, mormons ou não, que trabalham com as fontes, aceitam como fato a carreira de Joseph Smith como mágico de aldeia. Muitos de seus amigos e familiares mais próximos admitiram isso, e algumas das revelações do próprio Joseph apoiam a afirmação. Portanto, Joseph usava de formas de ilusionismo para atingir diversos interesses. Voltando ao artigo, vemos que também menciona que Luhmann Walters tentou enganar as pessoas usando um livro que falava dos habitantes das Américas e deixou essa dica para que Joseph fizesse o mesmo. Naquela época havia um grande interesse na sociedade em saber como se deu a origem dos montes que tinham formas piramidais na região da América. Havia um mito chamado o mito do construtor de montes. Os caçadores de tesouros tinham um grande interesse pelo assunto. O site Ohio History descreve o que era esse mito do construtor de montes, que as pessoas do século XIX, próximas de Joseph Smith, acreditavam. Diz: o mito do construtor de montes refere-se principalmente às interpretações do século XIX dos montes e recintos do leste da América do Norte, como obras de uma civilização perdida, sem relação com as culturas indígenas americanas que habitavam esta região, na época em que os europeus chegaram ao local. Mound Builders foi o rótulo pouco imaginativo aplicado às misteriosas pessoas responsáveis pelas numerosas e diversas obras de terraplenagem. O mito baseava-se principalmente no contraste percebido entre a escala e a notável sofisticação da arquitetura antiga, que dava todos os indícios de ter sido abandonada por pelo menos séculos, e as sociedades indígenas americanas, geralmente de pequena escala e aparentemente relativamente empobrecidas culturalmente, que então viviam em o Vale do Ohio. Na maioria das versões do mito, os Mound Builders eram uma raça não indiana da Europa, Ásia ou talvez da Atlântida, que construiu um magnífico império neste hemisfério apenas para ser invadido e destruído pelos ancestrais dos selvagens índios americanos. Então, qual era o pensamento do mito do construtor de montes? Era a ideia que uma raça branca, vinda da Europa, ou áreas do Velho Mundo, que vieram para o continente americano. Eles eram considerados uma raça branca e superior, que construíram os montes piramidais na região. Porém, eles foram destruídos por uma raça selvagem de índios, uma raça mais escura, que dizimou essa raça superior. Vocês conseguem perceber alguma analogia com a história do Livro de Mórmon, em que uma raça selvagem acabou destruindo uma raça superior branca? Essa é a imagem do Monte dos Monges, perto de Collegeville, Illinois, que está encaixado na crença do mito do construtor de montes. As pessoas queriam saber como esses montes foram criados. Esse era um tema que muitos se interessavam na época de Joseph. E Joseph sabia disso e estava procurando meios de enriquecer com algum livro que contasse a origem dos construtores de monte. Por isso, Moroni enterra as placas no Monte Cumorah, um dos montes conhecidos na região, onde ele desenterrou as placas, que era considerado um monte similar ao mito do construtor de montes. Para isso, ele conseguiu recrutar algumas pessoas que também tinham essa crença, como as testemunhas do Livro de Mórmon. Oliver Cowdery também era um caçador de tesouros. Ele usava uma vara mineral para encontrar os tesouros. No Livro de Mandamentos, cita a vara de Oliver Cowdery. No capítulo 7, versículo 3 diz: lembre-se destas palavras e guarde meus mandamentos. Lembre-se que este é o seu dom. Agora, isso não é tudo, pois você tem outro dom, que é o dom de trabalhar com a vara. Eis que ela lhe disse essas coisas. Eis que não há outro poder, exceto Deus, que pode fazer com que esta vara da natureza opere em suas mãos, pois é obra de Deus. E, portanto, tudo o que você me pedir para lhe dizer por esse meio, isso eu lhe concederei. Você saberá. A fim de higienizar a ideia mística por trás dessa vara da natureza, a Igreja, nas edições de Doutrina e Convênios, troca o nome da vara e coloca o dom de Arão.
Em Doutrina e Convênios 8.6 foi alterado dizendo o seguinte: agora, este não é teu único dom, porque tens outro dom, que é o dom de Arão. Eis que esse dom tem manifestado muitas coisas a ti. Acontece que o uso que Oliver Cowdery fazia da vara não tinha relação com o dom de Arão. Essa era a vara mineral usada por Oliver Cowdery para buscar tesouros e, posteriormente, Oliver queria usar para traduzir o livro de Mórmon junto com Joseph. Na minha opinião, ninguém traduziu, mas queria deixar sua marca na autoria do livro. Mas isso é assunto para um vídeo a respeito do livro de Mórmon. Essa alteração no livro de Doutrina e Convênios passou a ser muito criticada entre os opositores mais recentes da igreja. Isso fez com que a igreja fizesse uma nota explicativa sobre a vara de adivinhação de Oliver. A igreja, de forma astuta, vai tentar normalizar as coisas dizendo: Joseph Smith e seus contemporâneos viviam em uma cultura impregnada de ideias, linguagem e práticas bíblicas. Não era uma prática bíblica caçar tesouro, mas vamos continuar. Relatos da Bíblia, como o de Moisés e seu irmão Arão, descreviam o uso de objetos, varas, em diversas ocasiões para manifestar a vontade de Deus. Aí usam a escritura de Êxodo e Números. Muitos cristãos da época de Joseph Smith, na verdade, os cristãos da época de Joseph Smith abominavam essas varas de adivinhação, como vimos. Mas, continuando diz, esses cristãos também acreditavam em varas de adivinhação como instrumentos para revelação. Isso não é verdade, mas vamos lá. Eles acreditavam que essas varas podiam ajudá-los a encontrar água ou minerais no subsolo. Bem, isso sim, isso era uma crença das pessoas honestas da época, né? Encontrar água e minerais era uma prática aceita na época, mas não era aceito como algo honesto uso para caçar tesouros enganando as pessoas. É possível verificar em um artigo de jornal, na época de Joseph, que não era algo bem visto na sociedade. No jornal Windsor, de Vermont, em 1825, dizia o seguinte: cavando dinheiro. Lamentamos observar, mesmo nesta era iluminada, uma disposição tão predominante de acreditar as contas dos maravilhosos, mesmo as histórias assustadoras de dinheiro escondido sob a superfície da terra e encantado pelo diabo ou por Robert Kidd, são recebidas por muitos dos nossos respeitáveis cidadãos como verdades. Esperávamos que uma transação tão vergonhosa nunca mais tivesse sido repetida no nosso país, até que o seguinte acontecimento ocorresse na nossa vizinhança. Então fica claro que não era algo digno de elogios. A vara mineral também era usada na escavação de tesouros na época. Esse artigo, em um jornal da época, fala sobre o sonho que os caçadores comumente tinham e do uso da vara mineral. Um respeitável cavaleiro de Tunbridge foi informado, por meio de um sonho, que um baú de dinheiro estava enterrado em uma pequena ilha no riacho de Ager, em Randolph. Assim que ele obteve essa informação valiosa, começou a enriquecer com o tesouro. Depois de ter sido orientado pela vara mineral sobre onde encontrar o dinheiro, ele escavou a terra com cerca de 15 pés quadrados até a profundidade de 7 ou 8. Mesmo após a restauração da igreja, é verificado que o interesse de Joseph na busca por riquezas por meio da pedra continuou. Em Doutrina e Convênios, seção 111, retrata isso. Na introdução, na parte grifada, diz: ao ouvirem que uma grande quantia de dinheiro estaria à sua disposição em Salem, o profeta Sidney Rigdon, Hiram Smith e Oliver Cowdery viajaram de Kirtland, Ohio, para lá, a fim de investigar essa notícia. Quando se tornou evidente que não haveria dinheiro algum, eles retornaram a Kirtland. Mais uma vez, a pedra falhou, como sempre aconteceu na busca pelo dinheiro. O versículo 2 diz: tenho muitos tesouros para vós nessa cidade, para benefício de Sião, e muita gente nesta cidade que reunirei no devido tempo para o benefício de Sião, por intermédio de vós. Então o Senhor estava revelando algo aos caçadores de tesouros sobre os tesouros. É bem provável que Joseph estava consultando a pedra. No versículo 4 diz: e acontecerá que, no devido tempo, porei esta cidade em vossas mãos, para que tenhais poder sobre ela, de modo que não descubram vossos planos secretos, e sua riqueza no que diz respeito ao ouro e prata será vossa. No versículo 10 diz: pois há mais de um tesouro para vós nessa cidade. Mais uma vez, a voz do Senhor, possivelmente por meio da pedra, falhou. Agora fica a pergunta: quantos mandamentos já foram dados usando a voz do Senhor, que muitos membros estão vivendo, que não eram na verdade a voz do Senhor? A história da pedra usada por Joseph Smith também foi um fato higienizado com o tempo. Diversas formas foram apresentadas pela igreja de como o livro de Mórmon foi traduzido, levando o membro, por décadas, a acreditar que Joseph tinha contato com as placas e as traduzia direto das placas, por meio do Urim Tumim, nome dado para dar um ar cristão à tradução e que foi levada juntamente com as placas. Joseph Fielding Smith, no livro Doutrinas de Salvação, volume 3, chegou a declarar em um de seus tópicos, onde disse: na tradução do livro de Mórmon não foi usada a pedra dividente. Pedra essa que nada mais era do que uma pedra usada por Joseph para cometer crimes. Por isso, havia uma tendência de excluir essa pedra na tradução do livro de Mórmon. Porém, décadas depois, a igreja, por meio do presidente Russell M. Nelson, precisou reconhecer um fato que há anos os críticos já alertavam, que o livro de Mórmon foi traduzido usando uma pedra dentro do chapéu. Se a revelação vinha da pedra para a construção do livro de Mórmon, então todo o sacrifício dos profetas antigos em tentar comprimir seus escritos em placas foi em vão, já que não foi preciso nem das placas para receber o livro. O motivo pelo qual a igreja tentou esconder o uso da pedra no chapéu é que possivelmente poderia fazer com que os membros descobrissem as origens dessa pedra e de um passado nada cristão de Joseph.
no envolvimento dessas visões com espíritos. No manual do aluno, da Pérola de Grande Valor, algo chama a atenção sobre a perseguição a Joseph. No manual diz: outras pessoas dos arredores haviam ouvido falar que Joseph estaria levando para casa as placas de metal precioso. Joseph logo ficou sabendo porque Moroni o havia admoestado tão severamente a proteger as placas. Foram empregados os mais tenazes esforços para tirá-las dele. Willard Chase, por exemplo, um fazendeiro vizinho, juntamente com outros caçadores de tesouros, contratou uma feiticeira para procurar o local em que as placas estavam enterradas. Percebe-se um interesse da igreja em focar que Willard Chase era um caçador de tesouros e omitir que Joseph também era. Aliás, na verdade, era Joseph que estava fazendo o serviço de caçador de tesouros a Willard Chase. Quando analisamos por meio de declarações dadas, na época, por Willard Chase, a respeito do motivo que o levou a tentar tomar os pertences de Joseph, a história torna-se bem diferente. Conforme a declaração juramentada de Willard Chase, ele disse o seguinte no processo: no ano de 1822, eu estava empenhado em cavar um poço. Contratei Alvin e Joseph Smith para me ajudar, o último dos quais é agora conhecido como o Profeta Mormon. Depois de cavar cerca de 6 metros abaixo da superfície da terra, descobrimos uma pedra de aparência singular, que despertou minha curiosidade. Levei-o até o topo do poço e, enquanto o examinávamos, Joseph colocou-o no chapéu, depois colocou o rosto no topo do chapéu. Foi dito por Smith que ele trouxe a pedra do poço, mas isso é falso. Não havia ninguém no poço, além de mim. Na manhã seguinte, ele veio até mim e desejou obter a pedra, alegando que podia ver nela. Mas eu lhe disse que não queria me desfazer dela por ser uma curiosidade, mas que a emprestaria. Depois de obter a pedra, ele começou a publicar no exterior as maravilhas que poderia descobrir olhando-a, e causou tanta perturbação entre a parte crédula da comunidade que ordenei que a pedra me fosse devolvida novamente. Ele a possuía há cerca de 2 anos. Acredito que, em algum momento de 1825, Hiram Smith, irmão de Joseph Smith, veio até mim e desejou pegar emprestada a mesma pedra, alegando que queriam realizar algum negócio importante, o que não poderia ser feito muito bem sem a ajuda da pedra. Eu disse a ele que não tinha nenhum valor especial para mim, mas apenas desejava guardá-lo como uma curiosidade. E se ele me desse sua palavra e honra de que eu o receberia quando necessário, ele poderia aceitá-lo. O que ele fez e pegou a pedra. Achei que poderia confiar em sua palavra neste momento, pois ele havia feito profissão de religião. Mas nisso fiquei desapontado, pois ele desrespeitou tanto a sua palavra como a sua honra. No outono de 1826, um amigo me visitou e desejou ver aquela pedra, sobre a qual tanto se falava. E eu disse a ele que se ele fosse comigo até a casa de Smith, a uma distância de cerca de 800 metros, ele poderia vê-lo. Mas, para minha surpresa, ao ir à casa de Smith e pedir-lhe a pedra, ele disse: você não pode ficar com ela. Eu lhe disse que ela me pertencia. Repeti-lhe a promessa que ele me fez, na hora de obter a pedra, na qual ele me encarou com um olhar maligno e disse: não me importa a quem diabos ela pertence, você não a terá. Essa declaração foi assinada por Willard Chase, e em 11 de dezembro de 1833, o referido Willard Chase apareceu diante de mim e jurou que a declaração acima, na qual ele subscreveu seu nome, é verdadeira, de acordo com suas melhores lembranças e crenças. Fred K. Smith, juiz de paz do condado de Wayne. Portanto, a perseguição de Willard Chase a Joseph Smith era para recuperar um bem que pertencia a ele. A pedra, objeto de furto, foi usada por Joseph para receber revelação de Deus. Nos vemos no próximo vídeo.